Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Invest Holder. E nessa semana que se passou, a gente ouviu falar muito sobre o recorde histórico aí do índice Bovespa, que bateu aí os seus 100 mil pontos. E o que significa esse índice? Então, esse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes aí, já deixam o seu like, já se inscrevam, façam seus comentários, que a gente vai começar aí após a vinheta. E o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é um indicador, é uma referência, um termômetro do mercado de ações, negociados aí na B3, na Bolsa de Valores. Então, na Bolsa de Valores a gente tem em negociação mais de 500 empresas. Então, logo a gente pode, por um raciocínio lógico, pensar que o índice Bovespa é uma média de oscilação, de desempenho dessas 500 empresas. Só que não. Na verdade, o índice Bovespa, ele é um indicador aí que ele toma como referência algumas empresas que são escolhidas aí para essa referência, usando alguns critérios. Como, por exemplo, o quanto ela é negociada, né, o volume de negociação, a liquidez da empresa. Então, aí são fatores que são levados em conta. Então, atualmente, o indicador ele tem como referência aí 67 empresas. E eu vou colocar na tela aqui a composição do índice Bovespa. Então, a gente vai verificar que a gente tem aqui a composição do Ibovespa, tá? Então, são 67 empresas. Umas empresas têm mais composição no índice do que outras. Por exemplo, a Vale 3, a Itube 4, ITSA 3, Ambev, né? A Abev 3, né? A Petro 3, Petro 4, como eu disse. Então, são empresas aí que têm mais composição no índice. Então, só essas empresas que eu falei, essas maiores, essas empresas, ela tem a composição aí de 40% do índice. Então, qualquer oscilação aí nessas empresas que eu falei, ela pode representar muito no índice. Então, o indicador, ele vai seguindo a média de desempenho da negociação naquele dia. Então, se a gente pegar uma notícia, né, vou colocar aqui também uma notícia, por exemplo, a Petrobras aí influi numa alta do índice Bovespa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a oscilação positiva daquela ação que está sendo negociada naquele dia levou ao índice um desempenho maior, tá? Então, até pelo peso da empresa, a gente pode verificar que ela vai incidir aí na variação desse índice, tá? Então, é importante a gente saber que é uma média, né? Que esse índice ele vai trazer aí uma referência para a gente saber como que está o mercado naquele dia. Então, a gente pode perceber que é muito fácil entender esse indicador. O índice Bovespa nada mais é que uma referência, tudo bem? Então, a gente tem que estar falando também que não é porque uma ação ela compõe aí o índice que é uma boa empresa, é uma boa ação, tá? Então, também não é porque ela não faz parte que é uma ação aí que a gente não pode estar colocando em carteira. Então, muitas vezes eu posso montar minha carteira de ações, eu posso lá comprar uma ação e ela não pertencer a esse índice, tá? Também não quer dizer que essa empresa é ruim, tá? A gente tem que analisar de forma individual essa empresa, ver os indicadores, a questão fundamentalista dela, né, para entender. E não é por causa disso que estar fora do índice que é uma má empresa, né? Uma má gestão, uma má administração da empresa para a gente estar colocando essa empresa aí na nossa carteira. Tudo bem? Então a gente pode perceber que de forma muito tranquila a gente conseguiu aqui definir, né, o que é o indicador e a partir de agora a gente pode compreender como ele funciona, essa variação dele diária, todas as notícias que a gente recebe aí em relação ao indicador, a gente pode perceber o que significa, né? Que nada mais é do que um termômetro aí, um reflexo do que está acontecendo no mercado e a média dessas empresas. E por fim, importante dizer também que que a composição do índice é alterada de tempos em tempos, tá? Então a B3 ela muda o indicador, as empresas que compõem de tempos em tempos, tá? Usando aqueles critérios lá que no comecinho a gente falou do vídeo, tá bom? Tomara que eu tenha ajudado a todos aí com essas informações e até o próximo vídeo.